Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas você está assistindo a esse episódio, seja mais uma vez bem-vindo a esse episódio, para você que está acompanhando aí sempre, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram da Rede Ronaldo. Muito obrigado pela sua presença, eu tô com um convidado muito, mas muito especial aqui no Saldo Positivo, porque é um cara que eu conheço há mais de 10 anos, um cara que a gente sempre trocou muita ideia, um cara que eu já joguei bola junto, um cara, assim... Me faltam palavras para descrever sobre tudo que eu já aprendi com esse cara, todas as conversas que eu tenho com esse cara. Então eu tenho certeza, você já viu aí no título, você já viu aí na thumb, mas você pode ter certeza que muito do trabalho dele você já deve ter visto. Pode ter certeza absoluta disso. E antes de eu iniciar esse papo com ele, eu quero agradecer uma das nossas patrocinadoras aqui do Saldo Positivo, que é a Nuvem Shop. Para quem não sabe, a Nuvem Shop é uma plataforma de criação de lojas virtuais, e-commerce. Então, se você quer tirar sua ideia do papel, sempre quis ter vontade de empreender, vender produtos através da internet, a Nuvem Shop pode te ajudar a você montar essa estrutura, mesmo que você não tenha conhecimento técnico em programação, criação de sites, não precisa. Porque tem funcionalidades, ferramentas e templates que ajudam qualquer pessoa, mesmo sendo iniciante, a montar e colocar a sua loja no ar. Eu fiz uma sequência de aulas totalmente gratuitas, que eu vou deixar até aparecendo no QR Code aí, que você acessa essas aulas totalmente gratuito. E aí você decide se você vai montar a sua loja através da Nuvem Shop ou não. Acredito que seja muito difícil. E nós temos cupom de desconto aqui do Saldo Positivo. Então acredito que seja muito difícil você assistir essas aulas e não querer montar a sua loja virtual. Porque eu começo uma loja do zero até deixar ela 100% montada para você, tudo em videoaulas na tela do meu computador. Acesse o QR Code, acesse o link na descrição que você vai ser encaminhado diretamente para um grupo do WhatsApp, onde vai ter essa sequência de aulas totalmente gratuitas para você. Muito obrigado, Nuvem Shop, por apoiar aqui o Saldo Positivo. E é isso. Tô muito feliz, né, de ter esse cara aqui, porque ele mesmo mencionou ali nos bastidores que é a primeira vez que ele está participando de um programa como esse, de um podcast. Inclusive, já negou convites de muitos podcasts extremamente grandes. Então, me sinto muito, mas muito honrado mesmo de ter o Thiago Burili. A honra é minha, meu irmão. Que alegria, satisfação. Tamo junto, meu Tamo mano. junto. Obrigado por estar aqui. Eu sei do seu tempo. É corrido pra caramba. Sim. E mesmo quando eu mandei mensagem pra você, falando dessa oportunidade, falando sobre esse projeto, você foi muito solícito. Você respondeu, fala, não, vamos lá, tem coisa pra agregar sim. Então eu agradeço de coração, mano. Do fundo do meu coração por você ter vindo aqui, mano. Considera um parceiro, um irmão. É legal você saber que a gente tá vindo num lugar onde pessoas da mesma trajetória, né? Da onde a gente mesmo veio. Isso é Então foda, né, mano? é uma honra. Meu mano, mais de 10 anos aí no digital, hein? 10 anos. O que já? Exato assim, o quê? Uns 15 já? O Hotmart, ele fundou em 2011, né? E a gente começou lá... Você já fez sua conta? 2005. Você tem aquele selo de pioneiro? Esse daí não. Olha só. Mas a gente começou lá atrás, a gente fazia aquela questão de afiliados na mão, ali na Aham. unha mesmo, né? Quando tudo era mato. Isso é desse tempo Sim, também, né? sim. Isso é desse Só tempo. que, Thiagão, quando eu comecei, de fato, quando eu te conheci, foi entre 2014 e 2015. Você já tava há um tempo no mercado. Sim. Desse período de 2011 a 2014, 2015, eu não lembro qual foi o ano em específico, mas eu acredito que foi 2014. Você já tinha conseguido alcançar resultados com a internet, porque você iniciou ali no período da Hotmart 2011. Quando eu vi eu vi a primeira vez a plataforma da Hotmart em 2013, por aí. Aí eu pensei assim, caramba, o que é isso aqui? Dá pra ganhar dinheiro através da internet? Como assim? Tudo isso você já tinha visto antes. Cara, eu tinha colocado o primeiro projeto que eu lancei, a gente usava entrega ali também, tudo Tudo manualzão. manual, Mercado Livre, CD. A gente, e CD? quando veio a Hotmart, deu um up assim pra gente, os infoprodutores, né? Então, já tinha um resultado satisfatório, mas a Hotmart ajudou muito a gente, né? Eu imagino. Ajudou Então, peraí, deixa eu entender um negócio. Antes da Hotmart, você já vendia na internet? Já vendia, cara, já Ah, vendia. mano. Eu lembro de umas histórias da galera falando que vendia através do Mercado Livre e tinha que enviar na casa através de uma carta, né? Os Sim. conteúdos. Né? Eu entregava via CD. Via CD. Meu O Deus. conteúdo a gente fazia a embalagem ali, imprimia. Era tudo rústico, né, naquela época. Tudo rústico. Era a época dos dinossauros, a época do Henrique Carvalho, Rogério Jobs. Então, Thiagão, nesse caso,
antes da Hotmart, porque a Hotmart ajudou bastante, vocês infoprodutores, já vendia antes, só que entregando em espécie de carta mesmo. Sim, era mala direta, né? A Bala gente direta. fazia o envio pelo e-mail mesmo, manual ali, depois veio as API e Sim, PagSeguro. PagSeguro, mano. Sim, E mesmo assim, dava pra ganhar dinheiro nessa época. Você iniciou o negócio dessa forma, né? Meio dessa que caseirão mesmo. caseirão, caseirão. E a partir daí, o mercado digital explodiu, né? Explodiu, né? Teve o boom dos e-books, né? Que era a época do Danny Edson, Isso. Rogério Job. Um dos e-books já atuava nesse mercado cristão, nesse nicho desde essa época. E depois veio a febre das VSLs, com a forma de Sim, lançamento. foda. Sim, E assim, só pra vocês entenderem, gente. O nicho do Tiagão é o nicho cristão. E só pra vocês terem uma ideia, são mais de 110 mil alunos. Essa conta tá certa ou tem mais alguma atualização aí? isso. Mais de 110 vendas únicas, né? Vendas Alunos, únicas. isso, vendas únicas. É venda, hein, É Thiago? venda. Venda. E no nicho cristão? Sempre no nicho cristão. É um nicho, assim, com um potencial gigantesco. Sim, O público consome bastante sim. produtos, livros. E eu percebo isso também no e-commerce. No e-commerce, produtos físicos. A galera compra muitos itens de decoração no nicho cristão, né? E você já iniciou nessa linha porque, pra quem não sabe, o Thiago é fundador da Universidade da Bíblia. Então vocês já devem ter. Quem conhece, às vezes não conhece o Thiago, mas conhece a Universidade da Bíblia. Porque você sempre foi mais low profile, né? Exato. Foi uma escolha sua, Thiagão? Tipo assim, você. Eu não quero aparecer. Porque eu conheci você low profile. Mas eu sabia da Universidade da Bíblia, sabia dos resultados que você tinha. É uma escolha sua? Por que você Sim, decidiu eu isso? creio que sempre foi meu perfil, estilo low profile, assim, não gostava de aparecer muito, atuava mais nos bastidores ali. Como eu disse, vários convites ali, Hotmart, de digital, e eu não gostava. Não gostava. Eu me sentia mais produtivo ali nos bastidores mesmo. Então, Ou seja, o cara da é caverna na mesmo ficava na caverna, mas caverna. agora tem que sair para fora, né? A gente precisa compartilhar aquilo que a gente pode contribuir aí com a audiência. Então, por isso que eu tô aqui. Uma honra estar aqui, meu irmão. Foda, mano, eu que agradeço. E olha aqui o presente que ele trouxe. O livro que é Insights Ocultos do Reino. Obrigado pelo presente. Quando eu vi a capa desse livro, eu falei, caramba, o Thiagão lançou um livro, que foda. Ó, Tesouros Escondidos para impulsionar a sua vida espiritual, familiar e empresarial. Foram desbloqueados. Acesse. Sim, nesse livro eu compartilho as lições que eu obtive na minha vida empresarial, familiar, espiritual. Alguns players, grandes players do mercado também, alguns insights dessa galera. Aham. Mas o objetivo não é somente compartilhar esses insights, que insights é aquela intuição, aquela visão por dentro, Sim, aquela o feeling sacada, ali, né? uau, que você fala, nossa, é isso. E tudo que eu aprendi eu coloquei nesse livro dividido na área espiritual, familiar e empresarial, mas a ideia é ativar os leitores a eles mesmos encontrarem esses insights, até essa lente assim na vida cotidiana de encontrar essas direções de Deus, para ativar essa visão assim, para ter esses insights. Que um insight, uma frase, né? Ela impulsiona, às vezes um versículo bíblico impulsiona a trajetória, um versículo. Então, e esses insights também ele acelera os resultados, né? Ele encurta. Então, sempre no âmbito dos princípios bíblicos ali no livro. Claro. Então, é um livro que ativa assim essa audição, esse olhar assim para você ter Muito essa foda. lente. Me corrija se eu estiver errado. Eu sou um cara que decidi seguir o caminho de Deus em 2019. Foi uma decisão, coloquei uma meta ali, me ajoelhei, sem pretensão, porque eu considero muito você já deve ter ouvido muito esse termo, o copo frio, o copo morno e o copo quente. Certo. Que até num filme, né? Se eu não me engano é A Forja, né? O nome desse filme, bastante bacana. E eu era o copo morno. Acreditava,
olhava pro céu, sentia realmente não o que eu sentia, mas eu sabia que existia uma força superior, só que eu não seguia os princípios, tudo antes disso. Ah, não quer dizer que eu fazia coisas más? Não, nada do tipo. É o copo morno. Certo. Aí, a partir de 2019, eu coloquei essa meta, né? E sempre tem que ter uma meta financeira, né? Sempre começa assim. Era uma meta financeira, foi atingida superando todas as expectativas possíveis. A minha promessa foi: se isso acontecer, eu vou ler a Bíblia do início ao fim. É sempre assim, né? Estou lendo até hoje, porque eu combati essa meta, mas o que transformou a minha vida em todos os aspectos, nos meus negócios, na minha vida pessoal, dentro do meu relacionamento, a minha maneira de enxergar o mundo mudou completamente. E quando você fala de, às vezes, um versículo, uma palavra, uma frase, um texto, é impressionante a capacidade que a Bíblia tem de não só ensinar a gente a se aproximar mais de Deus, mas também do nosso cotidiano. Exato. Eu aprendi a lidar com as pessoas que me fecham no trânsito, mano. Porque aquela pessoa pode ser uma pessoa boa, ela só errou. Olha que doideira essas coisas, né? E isso aqui é muito interessante você falar disso. Sim, a Bíblia ela tá recheada de princípios financeiros, né? Deus, Recheado. Deus ele é dono do ouro e da prata, né? Não existe diferença para Deus te abençoar com 10 mil, 1 milhão, 10 milhões ou mais, né? Não existe diferença. A gente que faz essa diferença. O problema é quando o dinheiro se torna nosso senhor, né? O dinheiro tá para nos servir. Essa é a ideia. Você vê os grandes homens da Bíblia, todos eles eram prósperos. Sim. Salomão é o mais rico aí. o próprio Jesus, o pessoal fala que ele tem essa questão da humildade, sim, foi o homem mais humilde e mais nobre que já existiu, mas quando os soldados pegaram a veste dele, eles quiseram dividir, não porque era algum talismã, não, porque tinha valor. Tinha valor. O tecido ali era nobre, era algo de valor ali para a sociedade. Então, a Bíblia está recheada de princípios financeiros aí. Grandes players do mercado, você vê que eles dizimam, eles têm alguns princípios, né? Então, a Bíblia é um local, você quer crescer financeiramente, é um lugar. Sem dúvida. E eu fui sem expectativa. Não tenho problema de assumir e dar essa sinceridade. Fui sem expectativa. Mesmo que eu fui tocado aquele dia pela minha meta financeira, eu falei, não, mas agora eu quero saber. Mano, primeira página, do início. Eu ainda nem cheguei no Novo Testamento, tô muito empolgado. Acabei de passar de Jeremias, então eu tô quase chegando, quase. Muito impactante também, Jeremias ali. Quando você chegar nos evangelhos ali, que a história mesmo e vida de Jesus aí, você vai... Se no antigo você já tá assim, imagina no novo. Você é doido. O antigo, assim, mexeu comigo muito em relação a conselhos financeiros, como lidar com as pessoas, não deixar o ego falar mais alto, até mesmo com os ensinamentos e as coisas que acontecem com você em relação a Deus. Não, o ego não pode chegar lá, porque começam a acontecer coisas sobrenaturais mesmo na nossa vida. Essa questão de ego na parte financeira é bem relevante porque às vezes a pessoa é abençoada financeiramente, aí o ego toma conta e começa a destratar as pessoas. Mas, quando a gente sabe lidar com a questão do dinheiro, Deus ele dá até mais. As parábolas do talento, né? Para aquele que tinha 5, ele deu mais 5. Aquele que tinha 1 e não soube usar, enterrou aquele talento. O talento era uma questão, era uma moeda da época. Deus ele deu mais para aquele que tinha mais e soube encontrar um propósito no recurso que ele tinha. Encontrar propósito no recurso que estava vindo. Sim. Porque você aumenta, você escala. Vamos falar de negócio. Você escala cada vez mais. Todo dinheiro sem propósito ele é inútil. Se não tiver um propósito para trazer um conforto para sua família, ajudar uma causa social, ele acaba te prejudicando. Por isso que ele tá aí para te servir, né? Quando a pessoa corre muito atrás do dinheiro, aí tem algo errado. Nossa, e quando você faz a coisa certa, a Bíblia diz que as bênçãos elas nos alcançarão. É ao contrário, o dinheiro vem atrás da gente, não nós vamos atrás do dinheiro. Então, tem é um princípio bíblico, né? Exatamente. E, gente, assim, isso que o Thiago tá falando, até pra gente recapitular aqui.
Porque é legal que a galera assiste. Aqui tem todos os tipos de público. Tem a galera que não acredita em Deus, tem a galera que acredita, tem a galera que tá no copo morno, como eu mencionei que era o meu caso. E tá tudo bem, o que importa é a gente passar uma mensagem. E até gosto até de passar uma mensagem pra falar de Deus, Thiagão. E eu acredito que você deve passar muito nesse livro sobre isso, que só a maneira de você conversar eu consigo perceber isso. De uma maneira técnica também. Que não tem problema falar de uma maneira técnica também, sabe? E eu gosto de quebrar esse paradigma que, gente, mas nossa, eu não vou correr atrás do dinheiro e o dinheiro vai correr atrás de mim? Não faz sentido. Se eu não levantar 6 horas da manhã pra ir trabalhar, como é que o dinheiro vai correr atrás de mim? Mas é exatamente isso. É você não ficar vidrado somente no dinheiro. E eu sei que é complicado falar isso, porque tem gente que tem dívida pra Sim. pagar. É normal, é sem hipocrisia aqui. É Sim, normal, sim, sim. também passamos por Sim, isso. sim. Mas isso que você acabou de falar de quando você para de focar só na grana, não é o fim. Não é o fim, é só o meio. Eu vou para eu preciso de dinheiro para criar esse projeto, mas para antes chegar nisso eu tenho que batalhar nisso aqui, na minha casa, tal. É muito disso, né, Thiagão? Sim, sempre existe o preço, né? Sempre Aquela o preço. ideia de trabalho 4 horas por dia, né? 4 horas por semana. Por semana. 4 É o horas livro do Tim Ferriss, eu acho que muita gente conhece. Trabalho 4 horas por semana. É que muita gente confundiu que era só pra trabalhar as 4 horas por semana, mas é que o conceito era diferente, né? É a regra do 80-20, né? Você realmente ter 20% de esforço com 80% de resultado. Que hoje em dia faz um pouco de sentido hoje a gente analisando, né, Thiagão? Sim, mas não que não seja possível você trabalhar menos, mas no início de todo empresário, empreendedor, no início ele vai trabalhar muito, Você é doido. mais do que às vezes seu funcionário, né? Sim. Mas lá na frente, toda essa semeadura vai ter um tempo maior para desfrutar, né? Você sabe disso. Sem dúvida. E, Thiagão, eu quero fazer uma pergunta sobre a Universidade da Bíblia, só pra galera entender. O que é a Universidade da Bíblia hoje? Quais são os produtos que tem na Universidade da Bíblia? Como que ela está hoje? Primeiro, hoje é Universalidade da Bíblia. Mudou, né? A gente teve que mudar o nome por conta assim, nossos produtos eles são produtos voltados para o nicho cristão, né? Curso de qualificação ministerial, teológico, Leitura da Bíblia, eu lembro também que tinha. curso de memorização da Bíblia, vários nichos, subnichos dentro do nicho cristão. Legal. Que é uma ótima dica, né? Você focar num nicho bem específico dentro do nicho da pessoa é Sim. uma estratégia boa para começar, né? Não querer abraçar Legal. tudo, né? Então a gente tem diversos produtos assim de qualificação ministerial. Tem curso de violão para igreja, curso de capelania. Você criou vários subnichos dentro de um nicho. Isso. Então a ideia é desenvolver e criar produtos que qualifiquem e resolvam essas. A gente procura colocar um preço acessível para Claro. atingir um público, por exemplo, a teologia antigamente era um curso mais elitizado, assim, era um curso mais caro. Então a gente veio com uma proposta de colocar um preço acessível e atingir a galera lá do Mato Grosso, lá do sertão. A gente tem depoimentos de galera assim que uma casa simples, concluí meu curso de teologia, foi um sonho realizado. Recebe certificado. Certificado. Então a Universalidade da Bíblia está dentro desse. É um curso, uma instituição de cursos teológicos e bíblicos, né? Que legal. E mais de 110 mil alunos. Sim, em mais de 16 países, alunos assim, Japão, Estados Unidos, bastante galera da África, né? Os angolanos são bem estudiosos, os angolanos, nesse interesse assim pela sabedoria bíblica. Os angolanos bastante procuram. Eu imagino. E o público... Eu até separei essa pergunta aqui. Que o público cristão, ele é muito engajado, como você... Ele é um público grande e bem engajado. Mas, a maioria das vezes, muito receoso. Qual foram os desafios que você teve para vender para esse público? O que você tem que falar ali na sua oferta? Porque é uma página, tudo, a pessoa sabe o que é, mas precisa ter os argumentos ali para convencê-la de comprar. Não é só, é porque eu sou cristão, eu vou comprar. Não é só sobre isso, né? Você precisa ter os argumentos, o que tem no treinamento, por que você deveria fazer, os depoimentos, acredito, tem bastante testemunho. Quais são os desafios que você teve durante esse período?
Cara, Douglas, por mais que seja um público cristão, é um público difícil também de lidar. Imagino. Cliente também tem as mesmas demandas, reclamações. Claro. Então, acredito que é os mesmos desafios como qualquer público, assim. Eles são exigentes, reclamam Se o bastante. acesso não chegou em um Se o acesso minuto, não aí tá, mano. chegou, Tá indo no Reclame Aqui. você deu um prazo de 12 dias ali para entrega de um certificado, chegou no sexto, já estão pedindo, cadê meu certificado? Então, a mesma demanda coisa. de problema que eu acho que um empresário em outro público tem. Então, tem que fazer o trabalho bem feito ali para agradar, para entregar o melhor ali com excelência. Esses são os desafios de uma empresa normal, Ou cara. seja, é a mesma coisa, a mesma A coisa. mesma coisa. Mas acredito que vocês estão fazendo um trabalho. Acredito não, tenho certeza. Com mais de 100 mil alunos, 100 mil membros. Agora ficou o Como é que é? Universalidade da Bíblia. Universalidade da. Universalidade da Bíblia. Tá bem conceituado no mercado, bem reconhecido. É uma das maiores instituições. A gente foi pioneira assim no ensino teológico online. Antigamente não tinha muita essa opção de teologia online. A gente veio com essa proposta. Então a gente conseguiu impactar, proporcionar assim a certificação e a qualificação para muitos cristãos, assim porque eles não tinham a chance de ir num curso presencial, né? Então o online traz essa facilidade assim e ensina da mesma forma, né? Aham. Ensina com o mesmo potencial assim do presencial. Acho que o EAD também ele carrega assim essa facilidade. Tem as dificuldades, mas carrega uma facilidade de ensino Claro, porque não interessante. nesse formato de ensino dá pra você aplicar tudo que é feito numa faculdade ou num curso, tudo que é feito, prova, o próprio certificado. Você consegue qualificar realmente uma pessoa. Sim, nos Estados Unidos, os cursos EAD, às vezes eles são mais caros do que os cursos presenciais. Olha Porque isso. a cultura do Brasil ainda tem esse preconceito com os cursos online. Porque tem essa facilidade de você estudar na sua casa, de você estudar a hora que você quiser, rever. Então, a cultura americana tá à frente da gente. Tá à frente, né, Porque, mano? sim, tem os pontos fortes, assim, e o pessoal só vê os pontos fracos, né? Os Sim. pontos fracos do ED, que é essa distância ali com o professor, não tem esse tete-a-tete. E eu acredito tanto nesse formato, tanto que tá o mercado, o quanto que evoluiu, quando a gente começou. Eu sempre faço uma medida do quanto o mercado tá crescendo pelo evento Afiliados Brasil. Primeiro tinha lá 300 pessoas. O último que eu fui, acho que foi em 2019, 2020. Faz muitos anos que eu não vou no Afiliados Brasil. Tinha 5, 6 mil pessoas e muito stand. Muito. Você vê a proporção que tomou. E justamente pelo ensino ser mais dinâmico, mais objetivo, menos enrolação, digamos assim. Porque a pessoa ela pode estudar a hora que ela quiser, aonde ela quiser. Porque nem sempre, de segunda a sexta a pessoa tem que ir lá em determinado horário. Nem sempre a pessoa vai estar com cabeça, às vezes acontece uma coisa, a pessoa tem uma prova no dia. Como é que faz? Sim. Hoje você vê que os vídeos são entregues em pequenos 5 minutos, 10 minutos, né? A andragogia diz que Sim. o pessoal retém mais vídeos curtos, né? Que é o estudo pro homem adulto, não a pedagogia que é para criança. Então, o online ele tem muito dessa facilidade, né? De você entregar ali coisas diretas, ali direto ao ponto. É o que mais funciona, assim. E uma coisa que eu quero te perguntar, quero a sua opinião sobre isso. As pessoas pensam, né, que o cristão ele não pode ganhar dinheiro. Já deve ter recebido muitos comentários dessa maneira. O que você pensa sobre isso? Porque Deus quer que a gente prospere, mesmo que a gente saiba que tudo que tá aqui na Terra vai ser deixado pra cá. Sim. A gente tem outro reino. Sim. Mas isso não significa que nós não podemos ter uma boa vida aqui. E a gente sabe que a ferramenta dinheiro proporciona isso. Não só pra nós, mas pra nossa família, pra nossos parentes, ou até mesmo pra pessoas no ministério. O que você pensa sobre isso, Thiago? Cara, o dinheiro, ele tem o poder de potencializar o seu propósito, mas também ele tem o poder de te derrubar. Eu vejo que o dinheiro é algo neutro.
algo neutro, Deus. né? É uma ferramenta que Deus te entregou para você desfrutar nessa terra, para você viver o melhor dessa terra, Sim. né? Deus tem o melhor dessa terra pra gente. Então é bem delicado. É bem delicado essa questão do dinheiro, né? Para quem tem esse discernimento de que ele tá para nos servir, né? E porque o dinheiro ele não é a raiz de todo o mal, né? Mas o poder gera pelo dinheiro, pela busca, sem propósito. Acredito que o pensamento sobre o dinheiro ali que traz essa raiz. Né? Mas a Bíblia, Deus, ele não condena. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele é dono do ouro e da prata, né? Sim. Salomão foi o homem mais rico que existiu. Então, não tem problema. Sim. Não tem problema. E eu tô passando, né, Sim. por vários grandes nomes, né? Salomão foi um deles. E você percebe que cada vez mais acumulando riqueza. Cada vez mais acumulando riqueza, buscando cada vez mais o discernimento, a sabedoria. Porque, pra quem não sabe, o discernimento é diferente do conhecimento, né? Porque muita gente tem o conhecimento e mesmo assim faz as coisas que não é pra fazer. O discernimento, me corrija se eu estiver errado, né? Que você tem mais tempo. Eu quero passar no teste aqui com você, Thiagão. Discernimento é quando você sai de você de uma forma tão natural o não pra uma coisa errada. Então você tem discernimento que aquilo já tá enraizado, tá na sua alma, aquilo. Que você, não, isso aqui não quero fazer. Ah, uma coisa errada, uma proposta meio que estranha. Ah, uma forma de dar um jeitinho de pagar menos imposto, o famoso jeitinho. Tô certo? Tô certo? Certo. Porque assim, cada negócio ele tem um propósito, né? Servir, não sei qual a área de atuação da audiência. Então, cada negócio tem um propósito. Claro. E quando o dinheiro ele viabiliza o seu propósito. Mas o propósito, ele também viabiliza o recurso que você precisa. Quando você coloca o propósito na frente do recurso, você começa a fazer sem recurso, o dinheiro é consequência. Quando você tem um negócio com o primeiro objetivo de servir as pessoas, o dinheiro vem. Agora, quando o primeiro objetivo é ganhar o dinheiro para depois servir as pessoas, é capaz de ir lá na frente não dá bom, né? Porque só negócios baseados em verdade, como você está dizendo, em propósito, é aqueles que se sustentam no mercado. Né? Você falou tudo. Você falou tudo. Porque antes de eu conhecer a palavra de Deus, meu principal propósito era ganhar dinheiro. Olha aí. Até na época que eu te conheci, Thiagão. Sim, sim. Eu também faço. Mano, eu vim do zero. Sim. Entendeu? Eu sei de onde eu vim. Aí eu pensava assim, pô, eu preciso mudar minha realidade financeira. Porque se eu continuar aqui, mano, eu era pra contador do supermercado, você sabe disso. Sim. Mano, eu preciso mudar. Não que, mano, eu odiava o trabalho. Muito pelo contrário, eu sempre falo que eu aprendi muita coisa que eu aplico até hoje na minha vida, né, no meu negócio, de muitas coisas que eu aprendi lá nesse meu emprego. Mas eu não queria aquilo pra minha vida. E não tem problema nenhum a gente querer crescer. Só que depois que eu cheguei no dinheiro, aí eu, caramba, beleza, cheguei, olha aí, olha aí. Aí gastei com as coisas que eu queria. Ah, comprei videogame, fiz viagem e tal, e aí? Só o dinheiro ele não preenche, é o que a gente está dizendo. Né? Ele tá aí para te servir. Por isso que existe, assim, Deus, o propósito, algo maior, isso que a família, né? E quando a gente chega lá, quando a gente chega e tem recurso para tudo, e só por isso, você vê que, é só isso. Mano. Tá faltando alguma coisa. Exato. Eu senti que faltava isso. Eu falando, caramba, mano, mas peraí, mano. Tá muito fácil. Não é possível. Então a ferramenta dinheiro é pra isso. Mas e aí? Eu não tenho mais garra de acordar cedo. Eu não tenho vontade mais de ficar trabalhando muito. A equipe tá cuidando do negócio. E não tem essa de, se eu fizer tanto, eu vou me aposentar. Pode parar. Você só aguenta uma semana. Não é verdade, Thiago? É verdade. Você só aguenta uma semana. Mas... beleza. E se eu chegar lá e não quiser ficar mais correndo atrás do dinheiro? Você vai fazer alguma coisa por propósito. Aí muda o jogo. E você vê os grandes nomes, esses caras, Bill Gates, Steve Jobs, os caras conseguiram o êxito porque eles tinham uma visão clara de resolver um problema. Sim.
Eles não foram por aquilo. A paixão dele era pelo propósito, né? E Sim. quando você entrega a sua vida para um propósito maior, porque assim, o reino a Bíblia diz que o reino é paz, justiça e alegria. E todo propósito que traz paz, ou alegria ou justiça, é algo que você vale a pena você lutar por aquilo. Então, às vezes a sua empresa ela proporciona alegria, às vezes a sua empresa proporciona paz, a sua empresa proporciona justiça. Isso são propósitos. E quando você luta por isso, o dinheiro é consequência. E aí Sim. vem a gente desfruta, né? A gente pode proporcionar uma viagem para a família, andar com bons carros, Claro. entendeu? Mas quando você chega lá, porque as pessoas elas também conseguem obter êxito financeiro, às vezes ela está cumprindo um propósito, um princípio bíblico sem saber, porque Deus ele criou leis, assim como ele criou leis da física, como a lei da gravidade, ele também criou leis, princípios financeiros. E às vezes a pessoa ela consegue alcançar um patamar, ela tá cumprindo o trabalho é um princípio. A Claro. pessoa trabalha, ela Trabalhar. consegue. Só que lá na frente, quando ela alcança esse resultado, ela não vai saber lidar com o dinheiro. Aí ela começa a se perder, né? Nossa. Começa, troca a sua esposa por uma mais nova, Acontece, sim. acontece. E aí começa a mergulhar em coisas erradas, e aí o dinheiro ele não veio como uma bênção, ele acaba vindo como uma maldição. Então é o que eu falei, o dinheiro ele é neutro, cara. É neutro. É neutro, mas Deus ele tem prazer. Ele tem prazer em abençoar Sem- com recurso financeiro, com dinheiro, os seus filhos. E quando você usa esse dinheiro para não só servir a você, mas como a sociedade, trazendo paz, justiça e alegria, Isso é muito foda. Muito foda. É isso, gente. Os insights aqui são pesados. Ó, insights ocultos do reino. Ó, e falando em dinheiro, deixa eu mencionar aqui também um dos nossos patrocinadores, que é o Grupo ADGM, que traz soluções financeiras, solução contábil, soluções jurídicas. Então, se você está com qualquer tipo de problema aí no seu negócio, independente do tamanho que seja, independente do nicho que você atua, o Grupo ADGM pode te ajudar. Eu vou deixar um QR Code aparecendo na tela, mas também tem link na descrição. Você acessando, você vai ver todas as soluções que o Grupo ADGM pode te entregar. Não é só isso que eu mencionei, não. Tem vários tipos de soluções que eles podem agregar dentro do seu negócio. Então, se você está passando por qualquer gargalo, principalmente financeiro, pode ter certeza que o Grupo ADGM pode te ajudar, tá? Vou deixar o QR Code aparecendo, link na descrição. E muito obrigado ao Grupo ADGM por acreditar aqui no Saldo Positivo e nos apoiar. Tiagão, assim, você já recebeu algum testemunho? Eu imagino que vários. Mas algum testemunho que te marcou bastante, assim, através dos conteúdos da universalidade da Bíblia? já a gente recebe não só os conteúdos dos cursos, mas todo conteúdo até gratuito que a gente possa, né, que a gente recebe testemunhos assim, coisas poderosas, pessoas que estavam desistindo de tudo, desistindo da vida Até da vida, né? isso, e às vezes um conteúdo ali bíblico traz aquela palavra, né? Aquela palavra que tem o poder de mudar a história. Então, fora os conteúdos da certificação, da pessoa conseguir ali a conquista que ela sempre sonhou, tem essas histórias mais fortes, né? Aham. Sempre tem, sempre tem. Nossa. A gente tem uma página ali de depoimento que a gente nem coloca mais depoimento. Quer tantos? É tanto, é muito depoimento. Então a gente colocou uma página ali com bastante, mas isso, depoimentos de anos, mas os recentes chega um todo Todo dia dia tá chega. Então a chegando. gente não coloca mais, mas é gratificante, né? Você saber que seu propósito está sendo cumprido ali, você está conseguindo atingir essas pessoas. Caramba, que legal, que legal, porque dos meus próprios treinamentos, meus próprios vídeos também do meu canal, eu fico tão feliz. Eu recebi um e-mail ontem, e eu consegui ver só essa manhã, de um rapaz, desde 2023 eu já faturei 2 milhões, só com o Uau. seu conteúdo gratuito. Meu Deus, assim. Eu falei, Que caraca, é mano, gratificante, né, Edu? o que deve ter mudado significativamente a vida dessa pessoa.
Gratificante através de um demais. conteúdo. E ver que você foi o canal para proporcionar Cara, isso para aquele cara, né? E é demais. É o propósito que a gente tá com falando, certeza. né? Toda a honra e toda a glória a Deus, como eu Sim. menciono, mano, mas E por consequência, e o bônus vem o recurso cai na conta, né? cai O na bônus. conta. É, exato, exato. Não podemos negar, não podemos Sim. negar. E aí, eu até separei essa pergunta aqui, que eu imagino, Tiagão, que durante toda essa sua trajetória, vendendo os treinamentos, todo esse material cristão, você já recebeu muitas críticas. Ah, não se deve ganhar dinheiro com coisas de Deus. Eu imagino que você já recebeu esse tipo de crítica. Sim. Eu vou te passar a minha visão e aí eu quero que você responda. Eu penso da seguinte maneira, Tiagão, e quando você trabalha, como você mesmo está mencionando, por propósito, que é não só ganhar dinheiro com esse nicho, com as coisas de Deus, como esse tipo de crítica, né? Mas que você tem todo um propósito envolvido em que você é um cristão de verdade. E só tem como saber a própria pessoa, né? É sobre fazer o que ninguém tá olhando. Então é no íntimo, é fechando a porta, é estando ali. Um secreto, né? Um Que a gente fala. secreto que a gente fala. É muito foda isso. Porque as críticas, comentários, as lanças, as flechas, sempre vão estar aí. Principalmente pra gente que trabalha com internet. Porque a internet é um mar, assim, de muita gente, comenta o que quer, fala o que quer. Eu penso que não tem problema nenhum, principalmente quando é uma pessoa cristã mesmo. E que aquilo também vai servir de propósito pra formar outras pessoas a se tornarem cristãs, se aproximar cada vez mais da palavra, do reino de Deus. Agora eu quero a sua resposta sobre isso. Sim, a Bíblia diz que, assim, com tudo que você tens, com tudo que você possui, adquire o entendimento, ou seja, adquire, compra a sabedoria, né? Então, não existe problema você no nicho cristão, e as críticas vêm do próprio cristão. Fala, nossa, você está vendendo a Bíblia, você está vendendo conhecimento. Não. A salvação, ela é gratuita, né? Jesus é a Gratuito. salvação, está disponível para todos aqueles que quiserem receber Jesus, está para todos, é só crer no coração, não existe. Agora, você buscar um conhecimento teológico, a pessoa estudou 5 anos na faculdade, ela gastou tempo, energia, e quando você... Eu já disponibilizei vários cursos gratuitos, Sim, mas o pessoal não dá valor. Você sabe, não eu dá sei, não dá valor. O valor pro conteúdo gratuito. gratuito, mano. Quando a pessoa ela paga ali um preço, ela se compromete a estudar. Então não existe mal nenhum em você empacotar, vender um conhecimento e colocar à disposição de quem quer buscar esse conhecimento. A Bíblia mesmo fala: compra a sabedoria, investe dinheiro. Porque a sabedoria, conhecimento, ele vale mais do que o ouro, né? Sem dúvida. Ele vale mais que muita coisa. Então, mas existe esse preconceito, principalmente para quem quer atuar no nicho cristão, de que você não pode vender nada relacionado à Bíblia, de graça receber, de graça dar. Mas o que você recebe de graça é Cristo, Com é certeza. Jesus, é Ele, né? Mas o que envolve, você precisa pagar um preço para crescer no conhecimento. Uma Bíblia você vai comprar, você precisa. E o curso da gráfica, sempre tem É todo um ecossistema. Não adianta as pessoas serem egoístas a esse ponto. Tem todo um ecossistema que faz isso funcionar, né, mano? Sim, sim. Então, é isso. Sempre existe esse preconceito aí. Sempre existe. No nicho cristão existe bastante. E sempre na parte mais do cristão do que as pessoas que não são Isso, cristãos. você está vendendo, porque você está vendendo um curso de teologia, porque você está vendendo um curso de capelania. A gente tem um curso de capelania lá dentro. Não sou eu que ministro os cursos, são pessoas ali experts, Expert, sim. na área. Até um curso de capelania, que é para você se qualificar para visitar um enfermo, para você visitar na prisão, um cárcere. É uma qualificação. E a pessoa, nossa, está vendendo. Não, é uma qualificação. Tem um professor ali, ele estudou, ele gastou tempo. Então, existe esse preconceito. Se você for entrar no nicho cristão, é um nicho com bastante potencial, mas a dica eu penso assim, que todo nicho que você vai entrar, se não tiver verdade, dificilmente, se você for só pelo dinheiro, não perdura muito tempo. Então, mesmo que você não seja cristão, procura conhecer, né? Não adianta eu entrar no nicho de fitness,
vender produtos de saúde se eu não tô nem aí pra minha saúde? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Só pelo dinheiro. Não faz sentido. Você entrar em qualquer nicho, no dropship, procura um nicho que você se identifique, né? Sim. Você tem afinidade ali com música. Eu gosto de música. Ah, eu vou vender algum produto ali no dropship relacionado à música, porque sim. tá no seu DNA, na sua essência. Não, eu vou vender porque é um nicho que tem potencial. Não faz sentido. Não faz sentido, né, Thiago? Ele pode dar certo por um período. Você pode até ganhar... Como a gente já viu muitos casos no mercado, inclusive. Né? Mas aqueles negócios que não combinam com você, até para... Steve Jobs, ele dizia, né? Para você fazer um trabalho bem feito, você precisa amar o que você faz. Então, o primeiro ponto é amar o que você faz. Então, se você quer entrar no nicho cristão, procura ali conhecer a palavra. Augusto Cury, ele era um ateu, né? O maior psiquiatra que existe. Ele era ateu e foi pesquisar ali para debater ali com Jesus, e ele acabou se convertendo. Então, você tem esse risco de encontrar Jesus nessa sua busca. Mas a dica é encontre um nicho que faça sentido com a sua essência, com o propósito que você carrega. Não, muito foda, muito foda. Por isso que eu perguntei. Thiago, eu posso fazer algumas perguntas instigantes, umas perguntas aqui mais pesadas, e você foi super tranquilo. E até você falando sobre o ganhar dinheiro, né? As pessoas criticando. Então, se você parar para analisar, qual é o livro mais vendido do mundo? Sim. Vendido, estão falando de vendido, hein? Muitos outros livros, negócios, foi tudo inspirado, né? Até uma sabedoria milenar, né? Que diz, mas não é só uma sabedoria, é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Então, mesmo o Antigo Testamento que você está lendo ali, ele carrega esses insights, essas revelações ocultas ali. Se você for ler ali com uma lente maior, entender o contexto histórico, cultural, você consegue ali extrair lições para sua vida. Então, você lê é chato no começo, você lê uma vez, duas, mas tem muitos tesouros ali na palavra. Sem dúvida. Não, eu vou ser bem sincero, sou sincero. Tem umas partes que é chata, viu? Que eu falo, meu Deus, me perdoe, mas eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. A genealogia, né? Os números. Meu Deus. Cânticos eu não consegui, mano. Cântico não dá porque você não tem a melodia, como é que você vai... Então, fala assim, Deus, eu tô lendo aqui, mas eu não tô entendendo nada. Tudo bem que tem coisas, tem partes ali que você vê assim, caramba, que legal que foi falado aqui. Mas nossa, a maioria ali, não é nem que eu não tô conseguindo entender mesmo, eu tô perdido. Sim, mas sempre tem algo algo ali. Jesus falava muito por parábolas, as pessoas não entendiam, mas por trás ali existia esses insights, essas revelações ali que, se você tivesse ligado, você extraía uma sabedoria para o seu negócio, para a sua vida financeira, para os seus relacionamentos, princípios de saúde. A Bíblia está recheada de... Demais, né? E aí eu comecei a utilizar um recurso muito bom, que é a famosa internet. O que tá querendo dizer nesse versículo específico, nesse capítulo? E me ajuda muito. Demais. Muito. Demais. A IA chegando. A IA, então. Ajuda muito, cara. Teve eu participo de uma comunidade de inteligência artificial. E teve um rapaz que ele fez, obviamente usando a API, né, das inteligências artificiais que tem disponíveis, como o ChatGPT. Ele criou o Jesus Cristo IA. Obviamente, toda a base ele puxou da Bíblia, de todos os acontecimentos históricos, histórias que estão também além da Bíblia. Ele também usou muito complemento dos roteiros e frases muito famosas e textos muito famosos da série The Chosen, que já assistiu já? Sim, sim. Aquela mexeu comigo, viu? Nossa! Mostra um Jesus mais humano ali, né? Nossa, aquilo ali foi foda. Humano, mais simples, né? Sim. Sem aqueles paradigmas que é, nossa, sim, né? Exato. Os discípulos com os defeitos. Né? Com os defeitos. Mano, vendo coisa no olho. Sim. Se a gente tá aqui, mano, a gente não vê nada assim. Eu já tive a oportunidade de ver coisas acontecendo, mas nada. Esse copo se mexendo, que eu sei totalmente que Deus tem totalmente esse poder, creio nisso. Mas
as pessoas vendo os milagres acontecendo na frente delas. Eu sei que esses milagres acontecem até hoje. E mesmo assim, os discípulos andando lado a lado com Jesus, e o cara desconfiado, mano. Brigando um com o Brigando outro, com o outro. cada um com a sua personalidade, É. mas é isso, Deus ele chama os improváveis, Os a improváveis. gente tira a gente de lá e faz assentar entre os príncipes, né? Tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. Então Deus tem esse poder, né? Ele usa pessoas normais. E os discípulos eram as pessoas normais, Humanos. humanos. Com seus defeitos, com suas qualidades. É muito sobre isso, né? Sim. Uma vez eu vi uma explicação, não lembro aonde foi especificamente. Foi de um pastor explicando sobre essa questão de poxa, se Deus queria que as pessoas seguissem a ele, por que que ele inventou ali a bendita a cobra pra atiçar o humano? E a explicação foi muito boa desse pastor. Qual que foi? A explicação dele foi que tudo é permitido por Deus, né? Deus sabe dos nossos futuros aqui com base no que a gente seguir, obviamente. A gente tem o livre-arbítrio. Mas o que ele explicou foi que o amor que nós tínhamos que ter com Deus tinha que ser realmente inteiro. Então nós tínhamos que passar por todas essas tentações da terra. Todas. E Deus sabia disso. Deus precisava disso. Que o nosso amor tinha que ser inteiro ao invés de todas as tentações que tem na terra. Sim. E se você parar para analisar, um texto que eu vi muito legal também, são, às vezes, o caminho para o reino, para o céu, pode parecer o inferno. É difícil falar que Deus ele não vai usar a dor, mas muitas das vezes a dor, né? Ela ensina muita coisa, Demais. mais do que, às vezes, Demais. anos de sucesso. Às vezes, quando você passa um período de dor, Sem dúvidas. ensina muito, assim, o Muito. deserto, a provação, aquele período difícil, Muito. tem muita lição preciosa. Se você, tudo é pedagógico, tudo é didático. Se você ficar atento ali nesses momentos de turbulência, Deus quer te ensinar algo. Geralmente, na sua empresa ou na sua vida pessoal, quando vem um problema, é sinal que algo bom tá chegando. Eu penso assim, tá chegando algo para você, Deus quer te levar para um outro nível. Mas sempre parece que antecede um problema, uma dor. Então, sempre tem um insight, tem uma lição ali que ele quer te ensinar no seu negócio, na sua vida, enfim. Ele quer te levar para um próximo nível. Legal, legal. A dor, ela ensina muito, cara. E o que você achou dessa analogia? Analogia não, né? O que ele fez, ele falou com bastante firmeza sobre isso, né? De que Deus queria a gente até mesmo, nós escolhêssemos mesmo. Sim. Nós escolhêssemos. Porque se fosse para Deus quisesse, ele tinha Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Sim, E tem gente que não acredita ainda no livre-arbítrio. O maior poder que Deus nos deu é o poder de escolha, né? A gente tem poder de escolher todos os dias. Todos os Em dias. qualquer âmbito da nossa vida, a gente tem poder de escolha. A gente tem 24 horas, a gente escolhe. Então, ele deu o livre-arbítrio, faz o que você quer, né? E a Bíblia vai dizer que a terra ele deu para os filhos, o céu é dele e a terra ele deu para os filhos, nós. Para nós administrar, para nós cuidar, para nós ir lá. Porque o mundo às vezes tá mal? Porque os filhos a gente não soube administrar. São escolhas, Os né? recursos, né, naturais. Você vê os alimentos que Deus deixou pra gente, ele fez tudo perfeito, cara. Peixe, frutas. Aí o homem As vem e verduras. complica, tudo industrializado, aí dá problema de saúde. Então, mas ele confiou a terra pra gente, pro ser humano. Ele confiou pra gente. Ele sabia que isso poderia acontecer, né? É nós, mano. Sim. Nós somos representantes dele aqui na Terra. Então, cabe a nós zelar e cuidar pela Terra. Então, tudo que Deus te entregou na sua mão é pra você cuidar. Uma família cuida, uma empresa cuida, né? Uma casa cuida. E a gente cuidando, a gente fazendo o nosso melhor, a gente vive sempre em novidade de vida, em abundância, né? Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância. Vida e em a abundância. abundância é saúde, é o financeiro, é a alma bem. Então, então a gente tem um papel importante. A gente tem um papel importante na Terra. Com aquilo que ele entregou na sua mão, que seja um podcast para trazer uma mensagem positiva, seja numa empresa, seja... Enfim, é para servir, a gente está aí para servir.
Sem dúvidas, mano. E sobre a gente ter comentado aqui, né, que o caminho do céu pode parecer o inferno, eu faço uma comparação com a academia. Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, é o nosso templo, né? Difícil, hein? Mas, meu Deus do céu, mano. Como dói, hein? Por isso que eu tô falando, não, porque às vezes você tá com vontade de dar um soco no personagem. Ou quebrar aquela máquina. Mas a gente sabe que depois traz uma série de benefícios. Olha que contraditório, né? Pois é, a dor é o que faz crescer, né? A dor é o que faz crescer, olha isso. Fisicamente e naturalmente, assim, no cotidiano. Mentalmente. Mentalmente. A questão é que quando a gente tá passando esse momento, a gente não consegue identificar, né? O que tá por trás. É tentar ver por cima, né? Sair ali da sim, situação e enxergar uma coisa positiva ali. Isso. Saldo positivo. Saldo positivo. Show demais. Meu mano, agora eu quero te perguntar sobre o seu livro, tá? Você já mencionou um pouquinho sobre ele, os insights ocultos do reino. Isso aqui, a ideia desse livro, ele nasceu com alguma conversa que você teve com Deus ali, alguma percepção? Como que nasceu essa obra aqui? Esse livro, o propósito principal foi de deixar um legado para as minhas filhas. Foi essa a ideia, o propósito. Eu falei, preciso deixar algo escrito. Se eu partisse dessa para melhor hoje, como ela ia acessar o que eu carregava? As minhas filhas enxergavam, nossa, meu pai pensava assim. Então a ideia inicial desse livro foi isso, para minhas filhas. E depois compartilhar tudo que eu aprendi das coisas que deu certo e das coisas que não deu certo. Porque, como a gente tá falando, as coisas que não dá certo, ela às vezes tem lição mais significativa do que as coisas que dá certo também. Né? Então, esse foi o propósito. E deixar um legado, cara. Deixar um legado. Eu penso assim que muitas pessoas no cemitério, elas morreram com algo precioso dentro delas. Sem dúvidas. Muitas pessoas. Muitas. E às vezes, assim, uma invenção, cara. Às vezes Ideias. Então, se você guardar só pra você, é um pouco egoísta, né? É um pouco egoísta. Não que o que tá aí nesse livro seja algo uau, mas é o tesouro que eu tenho. Cada um tem aquilo que eu falei pra você. Você deve ter uns 3, 4 livros aí dentro de você. Não, ele comentou comigo, eu falei, nossa, mas eu não me sinto capaz, preparado de lançar um livro, sabe? Então, aí ele falou, não, você deve ter uns 3 livros aí dentro. Aí, ou mais. Todo mundo tem um testemunho, algo pra ajudar. Então, eu quero ler o seu livro, hein, meu irmão? Legal, quero ler o seu legal. Com certeza. Então, não foi um momento específico com Deus, foi uma sacada, um pensamento que você teve assim, meu, o que eu quero ensinar para as minhas filhas? O que eu quero dizer? Porque tem muita coisa que você não precisa de uma certa idade. Sim. Né? Elas são jovens, mas quando os insights que você passa para ela hoje não vão ser os mesmos insights quando ela tiver 18 anos. São diferentes, até mesmo em relação a enxergar o mundo. Então foi esse seu objetivo. Sim. Foi para elas. Inclusive tem um trecho aí que eu faço perguntas para elas da percepção dela quando ela tinha 7 anos e a percepção que elas tiveram daquele mesmo assunto, tipo, com 12 anos. E o conhecimento, ele vai amadurecendo, né? Sem dúvida. O que você, às vezes, acreditava há 5 anos atrás, não que era o seu nível de discernimento e entendimento naquela época. Depois, Deus vai aperfeiçoando. Então, eu fiz esse bate-bola ali com elas de perguntas, o que elas achavam de um assunto. O que é amor? Ela respondia. Aí, depois de 5 anos, elas respondem. Porque com Deus é a mesma coisa, cara. Ele vai te aperfeiçoando aquele conhecimento que você tem sobre lapidando. Né, e a sabedoria é coisa linda, né? É coisa linda. E Deus deu aula para sabedoria. A Bíblia fala que ele deu aula para sabedoria. Então, a fonte, a gente sabe onde é a fonte, né? Com certeza, mano. Sem dúvida, Thiagão, sem dúvida. Pode ter certeza que assim que eu terminar o meu livro que eu estou lendo, vou ler o seu. Já teve o Ângelo Canuto que veio aqui também, acredito que você saiba quem é, lá da Netflix. Ele também me entregou o livro dele, que passou pelas experiências quando ele foi preso. Quero ler também o dele. Meu backlog aqui de livro, gente, de convidados, está crescendo cada vez mais. Mas como eu gosto bastante de ler,
Com certeza eu vou ler esse seu livro aqui, porque eu quero muito saber desses insights ocultos aqui. Mas antes da gente continuar, deixa eu falar de uns nossos patrocinadores também. Acredito que o Thiago já deve até conhecer a Enlead. Conhece a Enlead? Não, é lead não. Então, já vou fazer aqui a CTA diretamente para vocês e para o Thiago. Ó, seguinte, a Enlead é uma plataforma de funis inteligentes, onde você qualifica melhor o seu possível cliente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um infoproduto ou um serviço de emagrecimento, perda de peso. Então, você vai montar esse funil, que ele é como se fosse uns quiz que o seu possível cliente vai respondendo, e aí vai afunilando, você vai identificando qual é o melhor tipo de oferta, melhor tipo de produto ou serviço que você vai apresentar para esse seu possível cliente, justamente por ele responder esse quiz. Aí você cria de uma maneira muito simples e intuitiva utilizando a Enlead. Eu vou deixar um QR Code aparecendo aí. Nós aqui do Saldo Positivo temos cupom de desconto para você poder assinar a Enlead. Então se você vende qualquer tipo de produto, seja físico, seja digital, não importa, pode ter certeza que a Enlead pode te ajudar a melhorar a sua taxa de conversão, melhorar as suas vendas. Aí, Thiago, aí você vai dar uma olhada, né? Top. Vai dar uma olhada. Ainda mais trabalhar 100% no online, dá uma olhada. Então, gente, dá uma olhada aí no Enlead que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Meu mano, sobre a série The Chosen. Eu sempre quis comentar com alguém cristão muito mais experiente do que eu. Ali mostrou um Jesus muito, muito forte pra mim. Até mesmo, eu vejo comentários de trechos dessa série de pessoas assimilando. Nossa, gente, eu tô até preocupado que eu tô assimilando ele como Jesus. Isso tem problema? Tem problema fazer esse assimilar dessa forma? O que você acha? Eu sei que pode parecer perguntas meio estranhas, Sim. mas eu sei que pode gerar esse tipo de dúvida na cabeça da galera, sabe? Porque eu já tive orações, Thiago. Eu já tive orações que apareceu o ator, mano. Eu falando de Jesus, apareceu o ator. Que isso? Acredito que Deus não desperdiça nada. Tipo, não vejo problemas de você ter essa visão ali na sua oração. Eu creio Que é não- inconsciente, né? isso, Ela é aparece. inconsciente. O problema é quando a gente coloca o autor no lugar de Deus. Mas sim. como é algo inconsciente, eu creio que Deus ele vê o coração também, né? Não tem Isso. problema, né? Isso é muito foda. Deus sabe do seu coração mesmo sem falar uma palavra. Sim, e quando você diz que eu tenho mais experiência que você, acho que cada um tem uma porção, cara. Né? Você tem sua experiência, você tem algo para me ensinar, que às vezes que eu não tenho, então isso aí é relativo, né? Não, sim, Somos filhos. a gente pode sempre aprender um com o Isso, outro, né? Conversando isso. sobre isso. Eu não sei se você já recebeu esse tipo de pergunta, ou seja, já é um caso aí. Mas o que você achou da série? Eu não terminei ainda. Tá. Minhas filhas amam muito. Tanto é que o aniversário da minha filha foi sobre o The Chosen. Que legal, mano, que foda! Aqueles peixinhos ficam na minha cabeça, porque Aqueles peixinhos A muito gente- massa. a gente ajudou na decoração, fez os peixinhos, o logo ali. Então, é uma série que mostra Jesus, principalmente os discípulos, né? Porque The Chosen ele vale tanto para os escolhidos, né? Que é a tradução do inglês, Sim. os escolhidos, mas como o escolhido. Então, pode ser uma série sobre os discípulos ou sobre Jesus. Mas eu vejo que é mais sobre os discípulos, para mostrar assim que cada um dos discípulos ali tinha seus efeitos, seu traço de personalidade, e Deus usando o potencial de cada um ali para propagar sua mensagem. Ele meio que tirou essa questão de Jesus muito religioso, né? É verdade. E Jesus não é religioso, né? Ele não veio fundar nenhuma religião. Ele não veio fundar religião nenhuma evangélica. Ele veio trazer o reino, né? E Sim. o reino... A galera pensou que ele ia vir até com o exército. O Jesus lá só no burrinho dele. Com as madeiras dele. Como é que ia trazer o exército, pô? Poderosa. Essa... Poderoso, viu? Poderoso. A série mexeu muito comigo, inclusive. Obviamente eu também ainda não finalizei, mas eu tô já no. Já saiu a quinta. Já tá saindo alguns episódios da quinta temporada no cinema. Eu fui assistir esses episódios, foi bastante impactante. Mas isso me deixou muito, mas muito empolgado de chegar no Novo Testamento. Porque eu tive que me segurar pra não pular pro Novo Testamento. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Só que é a minha promessa, né? Ler do início ao fim. E, obviamente, quando eu terminar a Bíblia, eu fiquei pensando nisso. Porque tá chegando, né? Tem um pedacinho assim da Bíblia. Nossa, mas e na hora que eu terminar essa Bíblia?
Caraca, veio o insight no mesmo dia quando eu orei. Você vai ler de novo. Nossa, E cada vez fica melhor. eu imagino. Cada vez fica melhor, porque a palavra ela é diferente de livros comuns. A palavra ela é viva, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é espírito e vida. Então, cada vez que você vai lendo, você vai crescendo, se desenvolvendo, como o exemplo que eu dei das minhas filhas, e você vai acessando revelações mais profundas, né? Então, ela tem esse poder ali a Bíblia é o único livro onde o autor está presente ali com você na Nossa. leitura. Então, é poderoso. É muito poderoso. Nossa, eu já passei assim por momentos. É difícil até falar, porque eu já passei momentos da Bíblia assim. Eu falo, caraca, eu tava precisando de uma resposta pra isso, mano. E eu já li a Bíblia ali acho que 4 vezes ela inteira. Uhum. Né? Então, ela contém tudo que você precisa, cara. É uma fonte inesgotável para várias áreas da sua vida. Não é só para a questão de relacionamento com Deus, Uhum. né? Que é o principal. Mas tem chaves ali para... muitas das invenções, né? Foi baseado na palavra. Exato. A questão de saneamento básico. Saneamento básico, exato. Rica tem trechos, demais. inclusive, na série The Chosen que falam um pouco da dificuldade disso, né? Do saneamento básico. Fala sobre arte, fala sobre música, fala sobre decoração. É rico de... Jesus, Deus, né? Quando ele deu o modelo do tabernáculo, ele especificou que era assim, com cortinas assim, com púrpura, azul. Tudo específico na Bíblia, mano. É que pode, mano. A beleza, ela remete a Deus também. Então, tudo que você traz com excelência na sua casa, na decoração da sua casa, no seu negócio, a beleza, ela remete a Deus. Né? A natureza, cara. A beleza que é a natureza. Deus fala através da natureza, de várias formas que Deus usa para se comunicar com a gente. Numa conversa, numa criança, numa tempestade... E pela palavra, né? E você precisa, eu creio que você precisa encontrar uma forma de ouvir a forma que Deus fala com você, né? Foda. Porque são várias maneiras, né, Tiago? Uma impressão no espírito, Deus fala numa impressão, através de um sonho. Tem várias maneiras. Né? Várias maneiras, várias maneiras. E aí, Tiagão, eu vou te fazer uma pergunta. Essa eu acredito que isso vai depender do ponto de vista, é uma pergunta difícil. Mas eu vou me permitir te fazer essa pergunta porque, com base na minha experiência toda, eu acredito que existem técnicas, de forma racional mesmo, passo a passo, pra gente ir cada vez mais aumentando a nossa intimidade com Deus e vendo coisas sobrenaturais acontecer. Não na nossa vida, mas ao nosso redor. Eu sempre converso isso com a minha esposa e falo, moça, se eu falar com uma pessoa e a pessoa vir me perguntar isso, qual é o passo a passo? Eu vou conseguir falar. Você acredita nisso? Você... Pode ser que eu tô sendo racional demais, porque eu sei que é totalmente espiritual, mas eu não vejo problema colocar a racionalidade. Então, até o tempo que eu tô lendo na Bíblia, eu gosto de sempre... Eu uso muito contagem de tempo, assim, do meu dia a dia, do meu trabalho, em gravações, estudo. Gosto de contar também o quanto que eu tô me dedicando ali diariamente a Deus. E não que isso seja uma regra, não é uma questão de regra. Nossa, não é produtividade, não é isso. Mas nossa, caramba, essa semana eu consegui me dedicar mais. Na semana anterior eu não consegui tanto. Eu sempre gosto de ficar também vendo isso. Qual seria um passo a passo simples e direto para cada vez mais uma pessoa criando essa intimidade com Deus? Eu sei, Tiagão, que isso pode acontecer. A pessoa tá assistindo esse programa e pode... Deus visitar. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Algo sobrenatural, mas existe o natural. Existe o natural. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas é uma pessoa que é assim, eu nem acredito. Mas eu quero, pelo menos, fazer um teste. Acontece isso, você sabe o que acontece. Eu penso assim, existe passos práticos, horários. Da mesma forma que você tem um horário para ir para academia que você mais gosta, você pode ter um horário ali para fazer seu devocional, por exemplo. A sua leitura. Eu gosto de ler de manhã ou à noite. Você pode buscar. Não tem problema, a gente definir horários. Isso. E ser sincero diante de Deus. Deus, ele é um pai. Deus não é aquele
ser todo poderoso, que quer aquele homem ali senta, quer tá te julgando, não, ele te ama, não existe nada que você faz que vai aumentar o amor dele por você, porque é um amor incondicional. A Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito. Esse tal maneira é um amor Ultrapassa tudo. indescritível, impressionante. Então não existe nada que a gente faz que vai aumentar o amor dele por nós, mas também não existe nada que a gente faz que vai diminuir o amor dele. Não existe algo de errado, um pecado, a gente é falho, ninguém é perfeito, a gente tá aprendendo a crescer como ser humano, como pai, como filho, como empresário, a gente tá aprendendo. E é ser sincero, cara, é falar, Senhor, se revela a mim, conversar ali, colocar suas petições, é simplicidade. Deus, ele não precisa usar aquelas palavras, Senhor, Bonitas, excelentíssimo, soberano. Não, acho que Deus, ele é um pai, ele quer que... E escutar também. Oração não é só sobre falar, é escutar, né? Então, Escutar. e falar, Senhor, você existe mesmo? Então se revele a mim. Eu tenho certeza que ele vai usar a melhor forma para você ter certeza que você encontrou ele, né? E você trazer Deus, não só para a questão de questão de religião, você trazer Deus pro seu dia a dia, pro cotidiano, isso que é o fantástico, cara. Você ir jogar um futebol com seus amigos e você tá ali se divertindo, Deus, ele se alegra, né? Se alegra com tudo isso. Sem dúvida. Gente... Como eu te mencionei do caso do trânsito. Às vezes um cara me fecha. Anos atrás eu era um cara que obviamente xingaria esse cara, abriria o vidro, xingar. Aí eu, amigo, calma. Deus abençoe a vida desse cara. Ele quase causou um acidente aqui, mas tá tudo bem. Tô bem, o cara tá bem, ou a mulher, seja quem for. Ele vai colocando essas coisas no nosso dia a dia, Thiago. Isso é relacionamento, né? Quando você tem essa noção, esse domínio próprio. Você tem esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito. Que é domínio próprio, bondade, mansidão, alegria. Quanto mais você vai se aproximando dele, mais ele vai transformando o seu caráter, cara. É uma transformação que você vai vendo na prática, de forma consciente. O meu racional tá consciente total do que tá acontecendo. E isso é muito forte porque você tá cada vez querendo mais. E, gente, como o Thiagão deu esses insights aqui, não tem problema você questionar que Deus existe. E aí, Deus, você existe ou não existe? Pede. Isso eu aprendi lendo a Bíblia, que questionar não é o pecado. Mas negar a verdade é. Isso me pegou, mano. Questionar. Aí eu comecei a questionar tudo. Eu quero saber disso, vou buscar. Então eu comecei a buscar bastante. E é foda você comentar isso, mano. Porque ele vai definindo o caráter, né, mano? Incrível isso daí que você falou. De você... Deus, ele te dá a liberdade de você questionar ele. Porque ele é um pai. E com o pai você pode trocar ideia, conversar. Exato. E eu já tive esse período de eu questionar Deus. E eu falar, Senhor, tipo, você tá aí? O que aconteceu isso? No período que minha mãe teve câncer. No período que minha mãe teve câncer, eu meio que me revoltei com Deus. E você já seguia, né? Já seguia. Mas tem coisas que você não entende. Mas lá na frente a gente entende que a dor é para um propósito. Deus não vai usar essas coisas negativas sem te ensinar algo. Deus fez um milagre na vida da minha mãe. Ela passou... teve todo o tratamento ali, aquela radioterapia, tudo. E ela ficou no hospital fazendo tratamento e os médicos já estavam meio que se desenganando. E uma noite, ela teve a pior noite no hospital e aí o médico deu alta para ela. Mas no sentido de, tipo, você vai para casa e vai falecer na sua casa. Porque eles já tinham feito de tudo. E quando ela foi em casa, a gente orava, eu alimentava ela com uma uva na boca, ela não conseguia comer. A gente colocava uva. E resumindo, ela foi curada em casa. Já faz mais de 5 anos que ela tá firme e forte e o médico desenganou. Então, eu fiquei revoltado nesse período. Mas hoje eu vejo esse milagre, me ensinou muita coisa. Eu imagino. Então, não tem problema a gente questionar. Deus, eu acho que Moisés... Nossa, Moisés...
Moisés tinha um relacionamento com Deus, falando, não, mas por que você vai fazer isso? É a intimidade nesse ponto. É esse nível de intimidade que Deus quer com a gente. E algo simples, né? Cada um da sua Da forma, sua forma. cada um do seu jeito. E o caminho é esse. Jesus, buscar ele e que ele seja a companhia nossa diária, né? Em todas as áreas. Todas Porque as áreas. ele se interessa pelas coisas pequenas da nossa vida também. Ele se interessa, cara. É um pai. Sem E dúvida. que alegria poder tá podendo conversar com você, mesmo sendo um podcast sobre. Mas é aquilo que eu falei, essa presença maior, ela consegue tornar tudo mais excelente, cara. Sem dúvidas. Em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. E, qualquer área. inclusive, nos negócios. Sim, inclusive nos negócios. Muito Deus, foda. ele se importa. E Deus é meu sócio, cara. É o sócio, boa. Top. É o sócio que rende lucros e não pega nenhum lucro. Olha só. Ele só quer nossa integridade ali, ele só quer nós. Isso é muito foda, mano. Sim. Muito foda. Olha, Thiagão, assim, foi muito importante bater esse papo aqui com você. Eu sempre menciono aqui com a equipe, com todo mundo, que eu aprendo a cada programa. E falar sobre Deus, como uma pessoa que já leu 4 vezes a Bíblia, é mais experiente sim do que eu. Mas que segue como um cristão desde quando eu te conheci. Firme e forte, uma família linda, uma família maravilhosa, abençoada por Deus. Eu só desejo, mano, que seus negócios prosperem cada vez mais, Amém. que você continue com esse propósito lindo. Amém. Espalhe cada vez mais a mensagem de Deus de uma maneira que as pessoas consigam entender. Amém. Isso é muito foda. Esse papo foi muito sobre isso também. A gente falar sobre Deus de uma maneira... Desculpa, me perdoa, gente, mas sem caretice, sabe? Falar de uma maneira que a galera consiga entender. Porque falar de Deus é sobre isso. É ser simples. É palavras simples, é uma comunicação simples. Para que as pessoas possam entender. Por isso que Jesus usava bastante as parábolas, né? Porque a galera não entendia nada. E os discípulos falavam assim... Mesmo com a parábola... Jesus, eu ainda não entendi não, mano. Usava as coisas do cotidiano As ali coisas do cotidiano, para tentar entender e a pessoa não entendia. Mas isso que é o rico, né? Ali do que Jesus carregava. E existia ali nas parábolas assim, 3 níveis de revelação. Se fosse quanto mais você mergulha, mais você vai. É? Então ele falava com os simples, ele falava com os eruditos, ele falava com os doutores numa parábola. Cara, muito Nicodemos era um mestre da lei e não entendia, né? Você precisa nascer de Nicodemos. novo. Mas o que é nascer de novo? Vou voltar para a barriga da... Olha só, mano. Muito forte, muito forte. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Se o saldo está positivo. Tá positivo. Graças a Deus. Graças mano. a Deus. Mesmo nos últimos anos, tem um prejuízo de mais de 2,5 milhões de reais, algumas percas. Caramba. O saldo é positivo ainda. Você acredita? É positivo. E com Deus sempre vai ser positivo. Com Deus sempre vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. Que foda, meu Mesmo mano. passando por esse processo, Deus ele tem poder de acrescentar muito mais, né? Então, que eu aprendi nesse período de perca, que o saldo estava negativo? Que foda, mano. Porque eu quero deixar o seu saldo ainda mais positivo, ainda mais Só que você positivo. tem que aprender isso aqui que vai Isso. acontecer. E eu tô vivendo, assim, um dos períodos mais incríveis, assim, na minha vida, assim, familiar, financeira, e o saldo tá positivo. Saldo tá né? positivo, Tá graças a positivo. Deus. Como mencionei, Deus abençoe cada vez mais você, Thiagão, sua família, seus negócios. Obrigado por ter vindo aqui no Saldo Positivo, sei da sua correria. Meu irmão, Tamo junto, obrigado. A alegria, a honra é minha. Satisfação estar aqui com você, compartilhando aí com a audiência aí do Salto Positivo. Espero a gente ter trazido pelo menos um único insight aí para agregar. É muito humilde, um único insight. Né? Eu trouxe vários. E ó, gente, seguinte, todas as redes sociais aqui do Thiagão eu vou deixar na descrição. Também vou deixar a Universidade da Bíblia para que possam conhecer também, tá? E, por favor, deixem um like. Mano, olha esse programa. Tenho certeza que impactou muito você aí de casa, da onde você estiver assistindo, no celular, está no ônibus, está só escutando a gente no carro ali. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui do Saldo Positivo, na Rede Ronaldo,
Deixa seu like, se inscreve. Se estiver dirigindo, tem que ter só cuidado, né? Cuidado aí e tal. Você não mexe no celular, só se inscreve depois. Não tem problema. Deixa um comentário também do que você achou do nosso papo aqui. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço. E tchau, tchau.